Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. É sempre uma satisfação, né? A gente está reunidos, né? Em nome do Cristo. Hoje a palestra com o nosso irmão Hamilton, com o tema a geração nova. Antes da gente passar a palavra para o nosso irmão, a gente vai fazer a leitura em ambientação com o livro Vinha de Luz, ditado pelo Espírito de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Se alguém quiser acompanhar depois, está no capítulo 28, em peregrinação. E diz assim: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Paulo está em Hebreus. Risível é o instinto de apropriação indébita que assinala a maioria dos homens. Não será a Terra comparável a grande carro cósmico onde se encontra o espírito em viagem educativa? Se a criatura permanece na abastança material, apenas excursiona em aposentos mais confortáveis. Se respira na pobreza, viaja igualmente, com vistas ao mesmo destino, apesar da condição de segunda classe transitória. Se apresenta notável figuração física, somente enverga efêmera vestidura de aspecto mais agradável, através de curto tempo na jornada empreendida. Se exibe traços menos belos ou caracterizados de evidentes imperfeições, vale-se de indumentária tão passageira quanto mais linda roupagem do próximo, da peregrinação em curso. Por mais que o impulso da propriedade ateie fogueiras de perturbações e discórdias na maquinaria do mundo, a realidade é que homem algum possui no chão do planeta domicílio permanente. Todos os patrimônios materiais a que se atira apto de possuir se desgatam e transformam-se. Nos bens que incorpora seu nome, até o corpo que julga exclusivamente seu, ocorrem modificações cada dia, impedindo a renovar-se e melhorar-se para a eternidade. Se não está cego, pois, para as leis da vida, se já despertar-se para o atendimento superior, examina a tempo onde te deixará provisoriamente o comboio da experiência humana nas súbitas paradas da morte. Emmanuel nos convida a refletir sobre a atual existência, né? Às vezes a gente pode considerar que, a condição, a gente é saudável, nasceu num corpo tudo tranquilo, a gente nasceu num lar confortável e a gente às vezes não se dá conta, que isso é passageiro, enquanto outros estão lutando aí com o corpo, a indumentária carnal, ela comprometida, nasceu às vezes num berço não muito confortável, então tudo é passageiro. Mas algumas pessoas, apesar de tudo isso, já entenderam que isso é transitório, como ele nos convida a refletir, é transitório e vai passar, que a verdadeira vida é a vida espiritual. E como a gente tem se preparado para essa vida espiritual? Será que a gente, nessa existência, a gente já entendeu isso e já está caminhando para sair daqui melhor do que a gente entrou? Então que a gente possa refletir sobre isso, A paz nos convida e puxa a nossa orelha acerca disso, Que a gente possa refletir sobre isso e fazer e ajustar a rota enquanto é possível, Porque depois que passar para o outro lado, não adianta. Se a gente não fez, vai ficar devendo para a próxima, Então, se a gente está vivendo um mundo de provas e expiações, naturalmente que a gente ainda tem muito que aprender. Mas sem mais delongas, a gente vai fazer uma prece e vai passar a palavra para o nosso irmão. Então vamos elevar nosso pensamento e agradecer esse momento. Senhor Deus, de infinita misericórdia, amado Mestre Jesus, aos nossos bons mentores da casa, ao nosso querido Adolfo Bezerra de Menezes, a gente pede a proteção para os trabalhos dessa manhã e todos aqueles que foram trazidos para cá, encarnados e desencarnados, saiam daqui com a sua fé e esperança renovada nesse mundo melhor. Que nesse dia especial que a gente comemora
a oportunidade de ser pai, daqueles que ainda vão vivenciar essa experiência. A gente pede proteção, sabedoria, que eles possam assumir essa responsabilidade com grande compromisso, e dando um exemplo e vivenciando o Evangelho. Abençoa todos nós, que a gente transcorra tudo tranquilo nos trabalhos dessa manhã. Que assim seja, graças a Deus. Com a palavra, o nosso irmão Hamilton. Vamos palestrar. Obrigado. Bom dia a todos, muita paz em Jesus. Eu abraço aqui aos pais, né? Hoje é um dia dedicado à comemoração, à lembrança dos grandes heróis, né? Ou seja, os pais verdadeiros, os pais dedicados, guerreiros, né? Imagino que cada pai enfrenta, né? Cada um tem uma história, mas é sempre de muita luta para formar uma família, não só formar, como manter essa família. Isso é que é o mais importante. E deixar um legado de respeito, de exemplos. E tem muitos irmãos que têm muita dificuldade, né, de exercer essa missão de pai. Porque ser pai de família é, antes de tudo, um respeito à sociedade, satisfação à sociedade e à família como um todo, a começar da companheira, consequentemente dos filhos, dos netos. Então, aqui vai o meu respeito a todos esses pais verdadeiros, né? Esses pais realmente merecedores da confiança divina. O nosso irmão leu uma página agora que tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje, né? Com relação à nossa vida aqui na Terra. E continuamos ainda com muita dúvida, né? Principalmente dentro da doutrina espírita. A dúvida é quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. São as questões filosóficas da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos, a gente abre, a primeira coisa que a gente vê, filosofia espiritualista. Interessante isso, muita gente esquece. E tem umas edições que tiraram o filosofia espiritualista do frontispício do livro, da página. Que você tem Livro dos Espíritos e em cima está filosofia espiritualista. Porque muita gente quer forçar uma barra, né, digamos assim, usando o termo mais moderno, de que o Espiritismo é uma religião. O Espiritismo é uma filosofia espiritualista, baseada nessas questões: quem sou, de onde eu venho, para onde eu vou. Porque Jesus, no famoso diálogo com Nicodemos, ele disse: olha, ninguém sabe de onde o Espírito vem, nem para onde ele vai, porque o Espírito sopra onde ele quer. Então, tem que meditar muito sobre essas palavras de Jesus, os ensinamentos dele, mas de uma maneira com um bom senso bem apurado, para que a gente não se equivoque. A gente ouve digamos, mais no folclore espírita aqui na Terra, que a regeneração da humanidade, já que o nosso planeta é de expiações e provas, como é esclarecido no Evangelho segundo o Espiritismo, no próprio Livro dos Espíritos, em toda a obra espírita, na Gênesis, né, como é o assunto de hoje, que nós estamos em transição
desse planeta de expiações e provas, nós vamos passar por uma categoria de planeta de regeneração. Mas a gente fica muito ligado na imagem planeta. Na realidade, quem está em regeneração é a humanidade, não o planeta, somos nós. E a gente fica muito preocupado, né, quando a gente vê a história, tudo, lê alguma coisa da história, a gente vê que os problemas da época, né, excetuando-se a tecnologia, que teve uma evolução fabulosa, os problemas são os mesmos, problemas de orgulho, egoísmo, ganância, ambição, tudo isso aí permanece vivo aqui entre nós. E a gente vê nos mandos, né? Ou seja, nas posições executivas, né? De planejamento, na política de uma maneira geral, a busca pela fama, pelo dinheiro, pelo poder, continua do mesmo jeito, continua na época do Egito Antigo, da Grécia Antiga, da Roma, principalmente, aquele império que teve, como sempre, uma bandeira escrita orgulho. O Império Romano, quem é que pertenceu ao Império Romano, intuitivamente sabe disso. Você tinha que ter o orgulho de ser romano. Eram os donos do mundo, o maior império que o mundo conheceu. Pois bem, a gente ouve aqui no nosso folclore espírita de que um planeta chupão, chamado chupão, vai passar por aqui e carregar os espíritos, né, que estão ainda ligados às trevas, e quem, né, não for bom vai embora com esse planeta. Aí, que história é essa, gente? Onde está escrito isso? Quem falou isso, né? E a gente vai mostrar num livro pouquíssimo lido pelo espírita. Tem espírita que nem conhece, diz espírita, mas não sabe o que contém a Gênese de Kardec. E a conclusão, ou seja, o último capítulo da Gênese, é o que nós vamos abordar agora, que fala exatamente sobre esse futuro da nossa humanidade. Que regeneração é essa? A geração nova. Que geração nova é essa? A gente pensa, fica sonhando, vem os índigos, né? As crianças índigos, não sei o que, aquele espírito tal, isso, vem uma missão, vem isso, vem um planeta, vai. Não é bem assim. E Kardec já colocou isso aí, né, no século XIX, gente. Nós estamos no século XXI. E a gente esquece de ler esse livro tão fantástico. Vamos começar então. A Gênese, capítulo 18, Allan Kardec, a geração nova, regeneração da humanidade. Sinais dos tempos, que é o item inicial, capítulo 18, item 1. Muitos acreditam que a transformação ou a transição do planeta se dará mediante gigantesca catástrofe ou cataclismas, interferência planetária ou algo semelhante. Interferência planetária seria até o choque que nós falamos aí com o planeta, o choque ou a passagem do planeta. Entretanto, Kardec pondera que isso seria uma subversão das leis de Deus, pois tudo na criação é harmonia. É a palavra, equilíbrio e harmonia. Moralmente, tem um A demais aqui, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Então, olha bem, o desenvolvimento da humanidade é isso aí. Desenvolver a inteligência, a moral e os costumes. As leis divinas são eternas e imutáveis. O pensamento
de Deus é a força inteligente e permanente que mantém a harmonia em tudo. Pensamento de Deus, força inteligente, harmonia. Nós estávamos falando aqui do nosso plano material, a nossa vida, preocupação. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Só que nós estamos reencarnados. Nós estamos num corpo físico. Nós estamos na chamada matéria, plano material. Mas logo no início do Livro dos Espíritos, nas questões 85 e 86, Kardec fica com aquelas dúvidas que ele apresentou, e nós temos ainda muitas dúvidas. Ele pergunta se o plano espiritual, se o mundo espiritual depende do mundo material. Mas como assim? E os Espíritos respondem: o mundo espiritual independe do mundo material, o qual poderia deixar de existir sem que se alterasse a essência do mundo espiritual. Então esse mundo aqui é uma, digamos assim, uma exceção, é uma criação do mundo espiritual. Interessante isso. Questões 85 e 86 do Livro dos Espíritos. Ora, que história é essa? Então, tudo que tem aqui é uma energia, é uma luz coagulada. Então, matéria é luz coagulada, concentrada. É uma forma de vida. Mas por quê? Então, para que a reencarnação? A pergunta. Aí a gente vai na 175A do Livro dos Espíritos, lá explica que o espírito evolui muito pouco do outro lado, dependendo do seu nível, o nível em que está. Significa que espíritos são criados lá, mas o planeta Terra foi elaborado para que existisse uma reencarnação, onde os espíritos foram criados aqui também. Então tem espíritos criados lá no plano espiritual e tem espíritos criados aqui através da matéria. É complicado? É complexo, mas nós temos que estudar mais sobre isso. Então, o espírito estacionar-se-ia, diz os espíritos respondendo a Allan Kardec na 175A. Praticamente, né? E aqui, a reencarnação, ela proporciona uma evolução muito mais veloz, muito mais rápida. Apesar de que muita gente permanece na rebeldia de estacionar-se, na acomodação. E nós temos oportunidades a cada minuto para evoluir através do nosso pensamento, da nossa prática dos nossos bons pensamentos. Nós elaboramos os pensamentos, precisamos colocar em prática isso. A cada minuto. Nós pensamos aqui, eu vou ali, colocar aquela cadeira no lugar, limpar aquilo ali. Mas eu fico aqui acomodado, não evolui nada. Aí se eu for lá, fizer, eu estou evoluindo. Estou evoluindo primeiro, intelectualmente, porque eu raciocinei e estou colocando em prática. Isso memoriza. Quando eu faço a ação, eu estou praticando bem. Então, nós estamos evoluindo no campo intelectual e no campo moral, ao mesmo tempo. Isso aí dá velocidade na nossa evolução, em tudo na vida. Aqui são ilustrações dos cataclismos, né, das catástrofes, né, aqui queimadas, secas, né, isso aqui tsunami, e aqui tem a degelo, vulcões, né, os vulcões aqui e tal, furacões, tornados, etc. E coincidentemente tem acontecido muito. Ou sempre aconteceu e a gente não sabia, a gente não tinha notícia.
ou porque hoje o celular informa para a gente o que está acontecendo lá no Japão, já aconteceu há 5 minutos no Japão, do outro lado do mundo. E a gente, na nossa década de 70, 60, 70, 80, quais as informações que a gente tinha, comparando com as de hoje? 1%, talvez, das informações. Hoje não, hoje a gente está sabendo de tudo. Hoje cai. Eu trabalhei na assistência técnica da Cirúrgica Nacional um bom tempo, então eu viajava muito para São Paulo, ficava praticamente a semana toda lá. São Paulo sempre teve tempestades, ventanias e tudo mais, e a queda de árvore lá era uma coisa impressionante na cidade. Claro, a árvore cercada por cimentos, né, pressionada por concretos, deu um vento ali, ela com determinada idade vai cair, dependendo da raiz também, a profundidade da raiz. E sempre teve muitas quedas de árvore. Mas hoje o que acontece? Caiu uma árvore lá com vento, em cima de um carro, aí a televisão vai lá, olha aqui, caiu no carro, aquela coisa toda, ventania, aí o pessoal vai para o estúdio lá, previsão do tempo, vai ter isso, vai ter... Fazem um escândalo com relação a esses fenômenos naturais. Essa semana mesmo teve a previsão de... teve ventania? Teve. Aí o pessoal aqui em Volta Redonda teve gente que deixou os filhos, né, não foram à escola. E aí o que aconteceu? A gente sempre teve isso. Agora pode estar sendo uma intensidade um pouco maior, porque a gente está mexendo com o planeta, isso é óbvio. Mas a gente no passado não tinha essas notícias, a gente não tinha acesso a isso. Hoje a tecnologia proporcionou essa comunicação imediata de muitos fatos, e muitos vídeos também que são falsos, antigos, velhos, que colocam como se fosse hoje uma quantidade de mentiras, de montagens de vídeo. A inteligência artificial veio também para bagunçar a cabeça da gente, né? Porque ela tem uma atividade fabulosa. Quando mandaram para mim um vídeo de um corpo, né, humano, visto todo ele por dentro, a gente vê, por exemplo, o funcionamento da próstata, do ser humano e tudo mais, do útero na mulher, aquela coisa toda. Eu lembrei do livro Nosso Lar. Nosso Lar não, desculpe. Livro Missionários da Luz, do André Luiz, psicografia de Chico Xavier, espírito André Luiz, e que no planejamento das reencarnações, no prédio, na entrada, tem dois protótipos ali. Um masculino e um feminino. O masculino mostrando toda a sua estrutura interior, né? A descrição do André Luiz é um negócio muito bonito, como a gente está vendo hoje aí na inteligência artificial. E no corpo feminino, destacando o útero materno como, né, o centro do planejamento das encarnações, toda a bênção, né, a criação, e uma luz muito bonita, azulada, aquela coisa, as descrições ali muito bonitas. Então eu lembrei disso. Agora, quando foi escrito o livro Missionários da Luz? Foi início da década de 50, final da década de 80, por aí, eu não me lembro o ano. Nós estamos em 2026. Agora que nós estamos vendo a inteligência artificial fazer algo semelhante. Pois bem, aqui o choque de planetas aí, aqui uma influência, talvez seja o planeta Chupão aqui, ó, levando os espíritos. Gente, a gente vai ver que não é nada disso. Mudanças climáticas. O El Ninho, que é o menino presente, né? É o ninho é menino, ninho é menina, né? El Ninho e Laninha são fenômenos climáticos opostos que ocorrem no Oceano Pacífico equatorial e afetam o clima global. O El Ninho é o aquecimento anormal das águas que altera os ventos alísios. A gente vai ver o que são ventos alísios. Já o Laninha é o resfriamento dessas águas. Ambos modificam drasticamente o regime de chuvas e temperaturas. Ventos alísios são massas de ar regulares e úmidas, que
que sopram constantemente dos trópicos para a linha do Equador, sendo sentido leste para oeste, devido ao aquecimento solar, o ar nessas áreas equatoriais sobe, esfria e retorna aos trópicos em altitudes elevadas, formando os ventos contra alísios secos. Apenas uma descrição breve para a gente recordar coisas que mostram na televisão diariamente. Aqui, digamos, é um perfil da água do mar, né? Aqui a superfície, aqui, parte da superfície aqui no aquecimento, aqui também aquece, né? A água mais aquecida, aqui a água fica mais fria, que é o laninha, né? Os fenômenos aqui em corte, e aqui no Brasil o fenômeno El Niño provoca o aumento de chuvas na região sul e de secas nas regiões norte e nordeste do país. Então é mais ou menos aqui uma ilustração. Não quer dizer que sempre é assim, né? Mas normalmente é assim. Então aqui essa parte vermelha seria o El Niño, né? Aqui você vê que no sul está acontecendo mais as ventanias, as chuvas e tudo. E Laninha é o contrário. Aqui também a parte seca, né? E mais chuva para a parte norte. Em contrapartida, a Laninha pode causar redução de chuva no sul e aumentar as precipitações do norte e no nordeste. É isso que acontece normalmente. Hoje a gente tem essas informações todas. Alguém aí sabia, alguém que viveu na década de 80, de 90, o que era El Niño e Laninha? Não tinha isso. Nós não tínhamos essa informação. Hoje a gente tem isso tudo aí. Bom, capítulo 18 da Gênesis, item 27. Para que na terra sejam felizes os homens, é necessário que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Então está bem definido. Para que sejam felizes os homens. Então, nós somos felizes aqui, mais ou menos. Questão 922. Existe, Kardec pergunta, uma soma de felicidade aqui no planeta Terra, ou seja, na humanidade? Os espíritos respondem, a soma é a seguinte: primeiro, contentar-se com o necessário para viver. Segundo, consciência tranquila. Terceiro, da soma, fé no futuro. Aí nós examinamos a nossa consciência, fechamos os olhos para enxergarmos as imagens interiores, para que não sejam atrapalhadas pelas imagens exteriores que nós temos, para nos concentrarmos e colocar o nosso perfil de imediato. Eu me contento com o necessário, eu tenho a minha consciência tranquila, 100%, eu tenho fé no futuro, 100%, e isso é uma soma de felicidade, não é uma felicidade completa, porque aqui não existe felicidade completa, os espíritos esclarecem. A Terra não terá que se transformar por meio de um cataclismo, que aniquile de súbito uma geração. Os tempos finais, os tempos virão, acontece uma ventania qualquer, os tempos são chegados, que a Bíblia diz que a humanidade vai ser destruída, coisa desse tipo. Nada disso, nada disso. Inclusive previsões que foram feitas aí, lá na minha cidade, Itaperuna, no noroeste aqui, teve lá um pastor, pai de um amigo meu de infância mesmo, né? Ele, na década de 90, se não me engano, início da década de 90, por aí, ele disse que o mundo ia acabar no dia tal, digamos assim, vai acabar no dia 26 de setembro. Aí nós temos que reunir aqui na véspera e orar, porque no dia seguinte vai acabar. Ele fez essa previsão numa igreja dessas aí que existem, né? Eu acho que lá o nome é Casa de Oração. Então,
foi um alvoroço entre eles. Os amigos dele, desse amigo meu, cujo pai fez a previsão, ficamos sabendo, né? E achamos engraçado. Não afetou a cidade em nada, né? Só na igreja deles. E o que aconteceu? Eles se reuniram lá na igreja, toda a igreja cheia, na véspera e tudo mais, esperaram o mundo acabar. Nada aconteceu no dia seguinte, a vida continuou e ele caiu no ridículo. E muita gente abandonou a casa dele e foi para outra. A casa que eles frequentavam. Depois já recuperaram e tudo, ele já desencarnou e tudo mais. Mas olha só que coisa. O que os escritos, né, mal interpretados, mal traduzidos, podem fazer, né, podem provocar na nossa humanidade. O item 28 diz o seguinte: a época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Mas que duas gerações são essas? Kardec não explica quais gerações exatamente, mas dá a entender que gerações são essas. Porque a idade antiga da geração é de 3.500 a.C. até 476 depois de Cristo. Isso é a história nossa, né, que estabelece como idade antiga. A idade média começa no ano 476 depois de Cristo e vai até 1453. A idade moderna começa em 1453, no final da Idade Média, né, vai até 1789. A idade contemporânea iniciou-se em 1789 e segue em andamento. Então aqui já digo o seguinte: quando Kardec escreveu a Gênese, esse capítulo aí, o livro, né, foi bem depois. Foi 1869, né? Hein? 68, né? Isso aí. Pois bem, duas gerações. Uma é a contemporânea e outra é a geração nova. Vamos raciocinar? Duas gerações, contemporânea e a geração nova. Mas o que é contemporânea, né? Iniciou-se, segue em andamento. Nós estamos na contemporânea. Tá? Concorda com isso? Mas e a geração nova? Aí a gente vai. As duas gerações têm ideias e pontos de vista opostos. A nova geração se distingue por inteligência e razão precoces, sentimento inato do bem, crenças espiritualistas. Nós não estamos na contemporânea, mas não tem muita gente assim já aqui, há muitos anos. Vamos ver o nosso história, o próprio Kardec, né, e todos os seguidores, pessoal os espíritos que reencarnaram através do catolicismo, né, do protestantismo, todos os grandes nomes, né, na história nossa. Nós poderíamos ficar aqui citando vários nomes, mas sem muitos. Significa o quê? Que a geração nova já está aí faz tempo, né? Os pioneiros vieram, agora estão vindo os outros. São as duas gerações. Elas se confundem, né? Confundem os elementos. Não tá, terminou essa daqui, vai embora, acabou. Aí vem outra geração totalmente diferente. Não é assim. A geração contemporânea, né, está recebendo já há muito tempo a geração nova para aprender dessa forma aqui.
Inteligência e razão precoce, sentimento inato no bem, crenças espiritualistas. É a base. Vícios a serem expurgados da humanidade. Descrença e revolta contra Deus. Porque isso é fundamental. Se nós somos criaturas, nós nunca podemos nos revoltar contra o Criador e acreditar que somos criaturas. Fomos criados por alguém e por uma força inteligente indescritível, e não dá para a gente entender o que seja Deus. Nós não conseguimos entender o universo, que dirá Deus, o Criador. Propensão instintiva para os sentimentos inferiores. Sentimentos inferiores. Quais são? Egoísmo, orgulho, inveja, ciúme. Aí fala, mas peraí, ciúme não é demonstração de amor, mas nunca foi. Ciúme é, primeiro, egoísmo, segundo, sentimento de posse, terceiro, insegurança emocional. Eu costumo falar assim, ao invés de a gente falar, eu tenho ciúme porque eu gosto, eu falo ao contrário. E ciúme é desamor, demonstração de ciúme é desamor, porque é egoísmo, sentimento de posse, né? E insegurança emocional. É uma soma, é um mal terrível. Está aqui junto, aqui, ó, as palavras aqui. Kardec: egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Propensão instintiva para os sentimentos inferiores. Está no meio. Então, sensualidade, cupidez, que é a ambição e ganância, é apego a tudo que é material. Além de avareza, que é o apego ao dinheiro. Vamos dar um quadro aqui para ver. Eu vi gente fotografando aí. Se quiser, apego a tudo que é material. Sensualidade, cupidez e avareza. Então isso aqui reúne uma quase que infinidade de outros subsentimentos, digamos, né? No item 29, Kardec fala: não se deve entender que por meio dessa emigração de espíritos sejam expulsos da Terra e relegados para mundos inferiores todos os espíritos retardatários. O que eles chamam de espíritos retardatários? É esse, sabe aquela família que está, né, melhorando, tem uns elementos ali que é difícil de você acalmar, difícil de você esclarecer, difícil de sair da rebeldia. A gente sabe que eles têm um potencial muito grande para a bondade, e a gente não vai deixar isso para trás. Aí são chamados de retardatários. A gente acha que eles merecem chance, então fica mais uma vez, ou então vem mais uma reencarnação, mais duas, sei lá, né, que a gente vai contribuir com o avanço deles, para se integrar. Então muitos voltarão com a ajuda de espíritos benévolos que por eles se interessam. É muito simples o modo como se opera a transformação, sendo todo de ordem moral. Transformação de ordem moral, sem se afastar em nada das leis da natureza, porque todo 100% moral. Então ele não está falando nada da evolução intelectual, né? Da inteligência. Como é que é isso? Então o progresso intelectual não traz a luz espiritual? Se tiver uma evolução moral, sim. Mas se não tiver, não adianta nada. Quantos cientistas, né, a gente vê na ficção científica a inteligência máxima ali da Terra fazendo a maldade. Não tem a base moral. Porque nós, normalmente, nós aqui na Terra, nos preocupamos muito
com a evolução intelectual, queremos aprender, mas nós evoluímos intelectualmente incessantemente, nós não paramos de evoluir intelectualmente, porque nós estamos pensando, nós não paramos de pensar, nem eu dormir, né? Dormindo, o corpo está dormindo, mas o espírito está pensando, e ao pensar nós evoluímos intelectualmente, se nós soubermos também, né, direcionar as ondas mentais, as ondas que saem do nosso cérebro, as trocas em que acontecem, as permutas entre os neurônios, né, de memória, de pensamentos, de ondas mentais, de ondas de todos os níveis possíveis, né? E sabemos trabalhar as nossas memórias visual, olfativa, né, do paladar, as nossas memórias auditivas e táteis, né, as táteis. E tudo isso aí é memória. Desde o princípio inteligente, desde onde ele começa a trabalhar toda a matéria, passando pelos mundos vegetal, animal, mineral, vegetal, animal, até chegar à nossa condição de hominal. É a criação do espírito aqui na Terra. Então, a maioria somos espíritos terrenos, digamos assim, criados aqui. Estamos galgando uma evolução maior, melhor. Então, evolução moral é fundamental. Jesus deu aula de química, deu aula de física, deu aula de matemática? Não. Jesus só deu aula de moral. Porque ele sabe que a evolução intelectual depende só da gente. Mas a evolução moral é diferente. Depende do relacionamento, dos relacionamentos, da postura, do procedimento. E a gente só vai evoluir com o que foi falado, com relação ao bem, né? Ou seja, aqui atrás nós colocamos o que? O Kardec colocou para nós. Sentimento inato no bem, a nova geração. Inato no bem, né? Espíritos, é necessário que povoem espíritos bons, reencarnados e desencarnados que somente ao bem se dediquem. Por isso, a evolução moral sempre foi a preocupação de Jesus, porque nós nos esforçamos muito pouco para adquiri-la. Dá muito trabalho ali, poxa, mas fazer o bem é preciso ter oportunidade. Olha, quantas oportunidades nós temos. Sabe por quê? Fazer o bem, a maior caridade que existe é ser útil. Deus pega uma vassoura e limpa aquela calçada do lado de lá, se tiver sujeira, se tiver coisa, né, tá atraindo bichos e tudo mais, que vem para aqui, para o centro, para as casas e tudo mais, dá uma limpezinha ali e tudo mais e tal. Guarda, joga no lixo. Está sendo útil à coletividade, a si próprio, à própria família, aos vizinhos de bairro, de cidade, de tudo, ou seja, à humanidade. Então, ser útil à humanidade é a verdadeira caridade, a maior de todas. Nós temos que pensar em ser útil o tempo todo. Jesus falou: eu vim para servir, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, por isso que ele veio ensinar a prática do bem. Aí Kardec, por isso Kardec colocou no livro Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não tem evolução, não tem, né, atingimento da perfeição, não há salvação. Bom, então, ordem moral. A nova geração será, portanto, de espíritos que já se melhoraram e de espíritos que estão se melhorando moralmente. Essa é a nova geração. Todos voltados para o objetivo na prática do bem. É repetitivo, tá vendo? Mas o objetivo é esse. Os 10 gigantescos males da humanidade, segundo William Beveridge. Esse cara é um filósofo inglês. 5 males de 80 anos atrás, segundo ele, né? Que é óbvio. A miséria, a necessidade, fome,
a ignorância, estupidez, a inatividade, a ociosidade, a doença e os 5 males do século XXI, que são a lama, os políticos corruptos. Porque isso aqui, essa lama aqui, suja demais o planeta. Muito, mas muito mais, e principalmente do lado espiritual, que é uma coisa terrível. O que se enxerga aí não é brincadeira. O André Luiz, nos livros dele, principalmente Obreiros da Vida Eterna e outros, eles enxergam aqui na cidade do Rio de Janeiro e outras cidades e tudo assim, aquela nuvem de aqueles micróbios do mundo espiritual, aquelas coisas todas, aquelas nuvens escuras, as pessoas andando, né, com cada um com uma sombra terrível ao lado, e são cenas assim pesadas até. Aí vocês imaginam um ambiente que esses nossos irmãos, né, vivem, e o que eles produzem, pensando o tempo todo em dinheiro, em traição, em raiva, em ódio, em contendas, em diminuir o adversário, em ficar buscando pontos negativos de um de outro. Olha a quantidade de coisa, de lama espiritual que eles não estão gerando. Isso traz para nós alguma coisa boa? Traz para nós alguma melhoria? Nenhuma. É briga entre eles, para se manterem no poder, para derrubar o outro, para assumir, para continuar fazendo as mesmas coisas erradas. Infelizmente é o que a gente tem visto isso aí. Eu nasci na década de 40. Então, vivi muitas décadas por aí, e desde criança eu venho assistindo muitas coisas, me decepcionando, né? Às vezes tem esperanças e tudo mais. Mas a decepção é muito grande com essa. Então, o William Beveridge colocou aqui os 5 males do século XXI, que é o nosso século que nós estamos vivendo. A lama, os políticos corruptos, o limo, os privilegiados e seus obscenos privilégios, a falta de saneamento básico, principalmente espiritual, né? A gente acaba gerando isso aí. A escória, organizações criminosas. E a estupidez, os acomodados que fazem vista grossa. Então são os 10 gigantescos males da humanidade, segundo William Beveridge. Aqui uma ilustração dos exilados da terra. A gente conhece os exilados da capela, né? No livro tem tudo mais, a referência que Emmanuel faz no livro A Caminho da Luz, pela psicografia de Chico Xavier, os exilados da capela. Aqui, exilados da terra. Então, ou seja, já existem exilados da terra. Muitos já estão indo, já há algum tempo. Isso não é um planeta que vai levar uma nave espacial, nada, gente. Faz aos poucos. Já estão fazendo a seleção. A transição já está acontecendo já há um bom tempo. Então nós vamos ficar nessa expectativa, o planeta de regeneração vai começar e tudo. Aí muitos falam assim, não vi nada ainda. Gente, é só raciocinar. Começa a ver nos ambientes alguma coisa e tudo, a gente vai ilustrar mais um pouquinho. Aqui é o ciclos evolutivos dos planetas, né? Aí você tem o planeta primitivo, né? Expiações e provas, de regeneração, mundo feliz e mundos puros. Nós estamos aqui, olha, nessa segunda posição aqui desses 5, né? Os planetas primitivos já saem, ou seja, a Terra é o mesmo planeta, só que a humanidade vivia de forma primitiva, depois passou para expiações e prova, que é o nosso estágio. Nós estamos lutando para passar por esse estágio aqui, tentando, né, vencer. Bom, aqui é uma ilustração seguinte. Apaga essa luz aqui para mim, por favor. Qual? Essa daqui. Aí. Aí aqui, eu esqueço. Não, a outra. Embaixo. A última. Tá. Melhorou? Quer que apagar?
Não, tá bom, não precisa não. Então, bom, aqui vocês imaginam o seguinte. Aqui são estudantes de uma biblioteca e tudo mais, de uma turma. Aqui é uma turma de indisciplinados, onde a professora está indo à loucura. O que aconteceu? Aqui o diretor vem, conversa, reúne com o conselho e começa a colocar alunos dessa turma aqui para gerar um bom exemplo para os outros rebeldes. E aos poucos chegar nesse ponto aqui. Então é uma soma. Aqui é um comparativo, digamos. Seriam os espíritos, da geração nova vindo para cá, para essa contemporânea, e para gerar essa outra turma, tudo, causar regeneração dessa turma aqui. Assim é a nossa situação no planeta Terra. Então, o plano espiritual para a reeducação e a reencarnação em mundo inferior de espíritos que são de indisciplinados, que não conseguem se enquadrar na disciplina. Vou ver alguma coisa, depois a gente conserta. Bom, por que temos que ser bons, então? Por que temos que ser bons? A gente sabe, nós temos que ser bons, porque é para a gente entrar na geração nova, não é? Precisamos fazer o bem, só é bom quem pratica o bem. Mas por quê? Mas Jesus deixou para nós o seguinte: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Jesus, Mateus 5,48. Isso aqui é um dos grandes ensinamentos do Sermão da Montanha. Aperfeiçoamento é o quê? Aquisição de luz espiritual. E os espíritos que não possuem luz vão adquirir luz, vão se tornar espírito de luz um dia, através da evolução. Como? Através da prática do bem e do amor ao próximo. Há uma transformação de energias da alma. Energias da alma. Através de muitas encarnações. Sermão da Montanha, então, é o seguinte: são 36 ensinamentos básicos, é a base do Evangelho de Jesus. 9 bem-aventuranças e uma prece que é o Pai Nosso. Por que a gente tem que ser bom? Nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus está o Sermão da Montanha. Não tem uma aula de matemática, de física ou de química, etc. Só ensinamento de moral, só ensinando a ser bom, ser espírito do bem, para aquisição de luz. Como aquisição de luz? No livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz pela Psicografia de Xavier, tem os centros de força ou chakras, que é a energia. A gente não falou energias da alma? Transformação de energia da alma. Então, aqui é o seguinte: é o perispírito. Aqui são os centros de força descritos por André Luiz no livro Entre a Terra e o Céu. Aqui é o centro coronário, centro frontal, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, o genésio, o gástrico e o genésio, o básico. Então, 7. E tem cores, possui cores. As cores do arco-íris. O que Isaac Newton fez? Uma experiência. Ele pegou um disco branco e girou, pegou um disco com as 7 cores do arco-íris, que o arco-íris mostra. O arco-íris é uma difração. A luz entra, a luz branca entra e aparecem as 7 cores. Ele pegou um disco com essas cores, girou e ficou branco. Então, se a gente raciocinar, os centros de forças
tem essas cores, as 7 cores aí, cada uma de uma cor, e são responsáveis por tudo que nós sentimos, que nós pensamos, que nós raciocinamos, que nós memorizamos. Está tudo na alma, está tudo no perispírito. E por que o hindu chama de chakra? Porque chakra é roda, gira. Ao colocarmos a nossa mente em ação, raciocinando, estudando, trabalhando e exercendo bem, principalmente, nós estamos colocando essas rodas para girar com maior velocidade. Quanto mais veloz nós colocarmos, quanto mais velocidade nós colocarmos nas rodas, nos chakras, nos centros de força, a combinação de luz vai ser muito maior. Consequentemente, vai sair luz, essas cores vão passar por aqui, pela determinada transformação, e vai formar luz branca. Por isso que os espíritos perfeitos possuem a luz branca. Como é que Jesus apareceu a Paulo de Tarso às portas de Damasco? Livro Paulo Estevão, autor Emmanuel, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Ele descreve Jesus como se vindo de uma rachadura do céu viesse uma luz fortíssima, e era sol de meio-dia, mais ou menos. Mesmo assim, a luz se destacou enormemente, a ponto de cegar temporariamente Paulo de Tarso. Formou um óxido nos olhos dele e teve que ser retirado. Depois ele retornou à visão. Mas era uma luz semelhante à do sol, mas que parecia mais forte para ele do que a do sol. Porque a do sol ele continua a enxergar tudo do mesmo jeito, só que essa luz de Jesus ele não suportou, os olhos dele não suportaram. Essa é a luz que Jesus mostrou, a luz do Espírito perfeito. O máximo que o Espírito chega, através de quê? Desses giros dos chakras, dos centros de força. Por isso que a gente tem que ser bom. Senão nós não vamos ser espíritos de luz. Como é que nós vamos alcançar essa luz espiritual se a gente não for bom? São as energias da alma. E nós geramos, somos fulcros, diz o Emmanuel, somos fulcros, fontes geradoras de energia. E nós temos que transformar essas energias em luz branca, através do nosso aperfeiçoamento. Conclusão: a geração nova já está em parte presente no planeta Terra. Assim que se completar a renovação planejada, a Terra então estará com sua transição complementada de planeta de expiações e provas para planeta de regeneração. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe. Feliz Dia dos Pais mais uma vez. Roberto, um pecinho. A gente agradece, né, ao Hamilton a presença dele, que ele possa voltar outras vezes aqui e nos esclarecer sempre com um estudo aprofundado que ele fez essa manhã. Amanhã nós não teremos plantão de paz. Na quarta-feira a gente vai ter pizza frita. Se vocês puderem auxiliar aí na divulgação, vai ser legal, porque isso é importante para o centro. Se alguém quiser se associar também à casa, né, é só procurar a secretaria na pessoa do Felipe, do Rogério, qualquer um que estiver disponível ali, ele pode preencher a ficha também. A gente já está com a campanha de Natal. Nesse primeiro momento a gente só está fazendo a arrecadação de produtos não perecíveis. Daí quem está na frente disso, a Elisa, a Laurete e a Solange, mas está nas redes sociais também do AIDAC.
vocês puderem também, a gente faz a gravação e a divulgação está no primeiro momento no Facebook, depois no YouTube. Se vocês puderem também divulgar aí, encaminhar os links para as pessoas, quem tiver necessidade, né? Quem às vezes alcança corações necessitados. Mais algum recado, amigos? Algum recado? Não? Então, na próxima quarta-feira, palestra, me ajuda aí. Marco Antônio, Consolador Prometido. Na quarta-feira, 19h30, o orador Marco Antônio, Consolador Prometido. Então, a gente, para passar para a segunda parte aí da prece, a gente vai agradecer, né? E fazer uma prece, mas a gente fazer as nossas, né, que a gente possa sair daqui, comemorar com os pais, né? Essa oportunidade bendita, aqueles que ainda têm os seus pais e aqueles que estão vivenciando a paternidade também. Que a gente possa aproveitar esse momento de comunhão, né, que é sempre um prazer, apesar das dificuldades, quem é pai sabe a delícia que é e a dificuldade também. Né? Então vamos passar para a prece e depois para o passe. Vamos elevar o nosso pensamento. Senhor Deus de infinita misericórdia, amado Mestre Jesus, o nosso querido e amado Bezerra de Menezes, mentor dessa casa, que protege e que dá direção no mundo espiritual e inspira todos aqueles trabalhadores, que não falte força, que não falte inspiração sempre para esses trabalhadores abnegados, tanto do mundo espiritual quanto dos encarnados. Dispensa-nos em paz, que a gente possa, nesse momento, no domingo, que a gente possa ir de encontro à nossa família e ser grato pela oportunidade de ter tido uma família, né? Às vezes com dificuldades, mas sempre dentro do propósito maior da criação divina. Que possamos ser esses espíritos que no mundo espiritual traçou, né, um plano maior, que a gente possa executá-los aqui, né? Olhar com gratidão, olhar com caridade aquele que ainda está do nosso lado, que nos traz algumas dificuldades. Sabedores também que muitas das vezes a gente buscou a compreensão e em alguns momentos a gente não conseguiu dar essa compreensão também. Que a gente possa refletir sempre. Então a gente agradece, que os trabalhos continuem, né, no mundo espiritual, que a gente possa ter recebido aquilo que a gente precisava nesse momento. Dispensa-nos em paz, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Aos passistas, por favor, queiram se dirigir à Câmara de Paz. Aqueles necessitados é só aguardar no salão.